questão que sempre se questiona. Quem repactuar, terá que abrir mão de suas ações judiciais? Não, de forma nenhuma. Essa é uma outra questão que as associações de aposentados e os sindicatos que se desfiliaram da FUP, eles batem muito, mas isso não é verdadeiro, isso é mentira. Nenhum participante, nenhum assistido que fizer a repactuação, que fez a repactuação ou que fizer agora a nova repactuação, abriu mão ou precisa abrir mão de nenhuma ação judicial. Elas continuam correndo na justiça normalmente. Se o companheiro ganhar na justiça, independente de repactuar ou não, ele vai receber a sua ação. Se ele perder na justiça, independente de repactuar ou não, ele não receberá aquilo que ele está pleiteando na justiça. A única exceção que nós temos refere-se exclusivamente àquelas ações referente à revisão do benefício da pensão. Por quê? Porque, como eu disse no início das perguntas aqui suas, a pensionista que repactuar, ela vai ter a revisão do cálculo do benefício. Portanto, ela está na justiça pleiteando o mesmo que a repactuação vai fazer com o benefício dela. Então, por conta disso, a ação que ela tem na justiça se torna inócua. E, portanto, quando ela apresentar essa ação ou der continuidade à ação, a Petros vai apresentar na justiça que o que ela está pedindo na justiça, a Petros já fez por conta da nova repactuação ou da repactuação que ocorreu. Mas ela não precisa de antemão da baixa nem mesmo nessa ação. Simplesmente ela faz a adesão à nova repactuação, ela vai ter a correção, a melhoria do benefício dela, e lá na frente, quando vier a execução do processo judicial, a Petros vai se defender usando o termo que ela assinou, e esse é o único caso que tem impacto para a ação judicial, a nova repactuação. Os demais ações não há nenhum impacto, não há nenhuma influência da repactuação ou da nova repactuação. As ações judiciais correm normalmente. Paulo, após a adesão à nova repactuação, o participante e o assistido perderá suas ações na justiça? Ele não perde nenhuma ação na justiça por conta da nova repactuação. Ele pode perder a ação na justiça porque o advogado não convenceu o juiz, não convenceu o judiciário daquilo que ele está pleiteando, mas a repactuação não tem nenhuma influência sobre esses processos judiciais. A repactuação não ajuda nem prejudica as ações que ele tem na justiça. E quem aderir à nova repactuação, ele perderá o direito de ingressar com novas ações judiciais? Também não. Todas as ações judiciais que o companheiro participante ativo, aposentado e pensionista quiser entrar contra a Petrobras, contra a Petros, que ele se julgar que está sendo lesado, está sendo injustiçado, ele vai poder ingressar com as ações normalmente, excetuando a questão da pensionista, da revisão do cálculo da pensão e as futuras ações referentes a ganhos dos trabalhadores da ativa por conta dos acordos coletivos. Porque, aí é muito claro, na nova repactuação, assim como na repactuação em 2006 e 2007, quem repactuou fez adesão para uma nova forma de reajuste. E nessa nova forma de reajuste, há uma desvinculação do acordo coletivo de trabalho. Portanto, para quem fez a repactuação 2006 e 2007, ele não entra com nenhuma ação, não pode entrar com nenhuma ação, ou se entrar não vai ter efeito em relação a ganho da ativa a partir de 2006. E com relação à nova repactuação, aos ganhos da ativa a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, isso tem que ficar muito claro. Para quem repactou em 2006 e 2007, futuras ações referentes a acordo coletivo, reajuste, ganho da ativa, ele não pode ingressar, ou se ingressar, ele vai perder ou não tem efeito legal, porque ele optou por uma nova forma de reajuste do seu benefício, desvinculado do acordo coletivo dos trabalhadores da ativa. Da mesma forma, a nova repactuação, apenas é que a data não é 2006 e 2007, é a partir de janeiro de 2013. Portanto, todas as ações que ele quiser ingressar sobre os acordos coletivos a partir de janeiro de 2007, ganhos que os trabalhadores da ativa tiver, ele não terá sucesso ou ele não poderá nem ingressar com essa ação, porque ele optou por uma nova forma de reajuste desvinculado do reajuste dos trabalhadores da ativa.
que as pensionistas, ao aderir à nova repactuação, perdem o direito de revisão do cálculo do benefício? Porque, como eu já respondi nas perguntas anteriores, a repactuação ou a nova repactuação, no caso das pensionistas, ela muda o cálculo do benefício. E essa mudança do cálculo do benefício melhora o benefício das pensionistas. Essa mudança de cálculo de benefício, ela, como eu já disse, melhora o benefício, e é justamente essa mudança no cálculo do benefício que as pensionistas estão entrando na justiça para poder ganhar na justiça essa revisão do cálculo. Ora, se com a repactuação ela vai ter a mesma revisão do cálculo, não tem sentido ela ter essa ação. Agora, tem que ficar claro também o seguinte, isso é importante para as pensionistas saberem. A repactuação, ela corrige, ela muda o benefício daqui para frente. Ela não paga valor retroativo. Na ação judicial é diferente. Se ela ganhar a ação judicial, além dela ter a melhoria do benefício dali para frente, da decisão judicial, ela também recebe todo o período atrasado de 5 anos, chamado retroativo de 5 anos. Então essa é uma opção que ela tem que fazer muito consciente. Ou ela faz a repactuação e já tem o ganho imediato daqui para frente, ou ela não faz a repactuação e espera a decisão judicial, que vai dar o ganho a partir da decisão judicial com retroatividade de 5 anos. Só que nesse caso ela também acaba perdendo o direito ao valor financeiro dos R$15.000 e logicamente a nova forma de reajuste de benefícios, que, como nós já informamos, está sendo mais benéfica para quem repactuou. Paulo, ainda com relação ao direito de revisão do cálculo do benefício, existe alguma exceção? Das pensionistas existe uma exceção apenas na justiça, que é aquelas pensionistas cujo processo já transitou em julgado. Então, se ela está com um processo de revisão de pensão na justiça e ela já teve uma decisão favorável em última instância na justiça trabalhista, no caso o TST, mesmo que ela faça a adesão à repactuação, isso não afeta mais o processo judicial dela. Portanto, isso é importante. Aquela pensionista que já teve ganho na justiça em relação à revisão do cálculo da pensão, mesmo que ela ainda não tenha recebido o novo benefício e os valores atrasados, ela pode fazer a repactuação dela sem problema nenhum, receber o valor financeiro, receber a revisão de imediato por conta da repactuação, que posteriormente, quando vier a execução judicial, ela vai receber os valores atrasados e os valores da revisão ela já vai estar recebendo de imediato logo após a repactuação. Portanto, aquelas pensionistas que já têm ganho na justiça em última instância devem fazer a repactuação, porque não vai ter nenhum prejuízo, pelo contrário, só tem ganho. Porque ainda nessa questão da justiça, existe a possibilidade da justiça vir a anular a nova repactuação, a própria repactuação? Bom, todos os processos que as associações de aposentados, que os sindicatos que se desfiliaram da FUP, ASTAP, AMBEP, Associação de Engenheiros, ações individuais, todas as ações que foram tentadas contra a repactuação, para barrar a repactuação, todas elas podem ter ganho na primeira, algumas delas, podem ter ganho até na segunda instância, mas todas até o momento, desde 2006, 2007 até hoje, 2012, todas elas, ao chegar na última instância, ou já perder na primeira ou na segunda instância, ou a chegar na terceira e última instância, que é o TST, não tiveram sucesso. Todas não conseguiram obter êxito, não houve até hoje nenhuma decisão judicial em última instância que anulasse a repactuação. E acredito que com relação à nova repactuação vai acontecer a mesma coisa, porque o processo é idêntico, não há nenhuma diferença, os documentos são iguais, todo o processo, a comunicação, está tudo sendo feito igual ao processo anterior. Paulo, existe alguma possibilidade de quem pactuou, despactuar? Existe essa condição? Do participante assistido que repactou, fazer a desrepactuação? Essa é uma outra questão que só é possível através da justiça, mas também todos os casos que nós temos conhecimento até o momento e que o participante assistido
influenciado pelas associações de aposentados e pelos sindicatos que se desfiliaram da FUP, que orientaram, que incentivaram os participantes assistidos a desrepactuar, entrando com ações na justiça, todas foram derrotadas. E esse companheiro teve prejuízo porque ele pagou o advogado para poder entrar com essa ação e não obteve sucesso. E se ele tivesse obtido sucesso, ele teria um grande prejuízo. Por quê? Porque todas as decisões que nós vimos até agora, em que na primeira ou na segunda instância o juiz concordou com a desrepactuação, ao mesmo tempo que ele concorda com a desrepactuação, ele determina a devolução do valor financeiro de R$15 mil e a redução do benefício com a devolução dos valores que foram pagos a mais, porque quem repactua, como nós já dissemos, durante o período de 2006 até hoje, acabou tendo um benefício maior. Então, se ele volta para a regra anterior, o benefício reduz, aquilo que recebeu a mais devolve, além do valor financeiro. Portanto, quando o juiz concorda, manda devolver os R$15 mil e os benefícios recebidos a mais. Portanto, só existe desvantagem na desrepactuação e, do ponto de vista jurídico, em última instância, nenhuma foi anulada em definitivo, para a sorte dos próprios participantes e assistidos que caíram no conto do vigário e entraram com essa ação de desrepactuação sem saber que estavam prejudicando a si mesmo por má orientação das associações de aposentados e dos sindicatos que se desfiliaram da FUP. Bom, existe a possibilidade de receber um incentivo financeiro através de uma ação judicial sem aderir à repactuação ou à nova repactuação? Essa é uma outra aventura jurídica dos sindicatos que se desfiliaram da FUP e das associações de aposentados. Então, além deles fazendo campanha pela desrepactuação, além deles entrarem com ações para anular a repactuação, eles também venderam para os participantes assistidos que não repactuaram que era possível receber o valor financeiro sem repactuar e ingressaram com ações. Todos os processos que a gente tem conhecimento foram derrotados. E o que é pior, em alguns casos, o juiz definiu multa para que o reclamante, para que o participante assistido pagasse multa por litigância de má-fé, porque aceitou o valor financeiro, concordou com a repactuação e depois queria desrepactuar. No primeiro caso, esqueci de citar a litigância de má-fé, e nesse caso, porque estava querendo receber um valor financeiro sem aderir ao acordo que foi feito com os demais participantes assistidos. Ou seja, outra aventura jurídica em que os participantes assistidos que ouviram as associações de aposentados e os sindicatos que se desfiliaram da FUP estão amargando prejuízo. Falando em prejuízo, Paulo, existe algum prejuízo aos participantes, né, assistidos que aderirem à nova repactuação? Não houve, com relação à nova repactuação, logicamente, a gente tem clareza que não haverá prejuízo, assim como não houve prejuízo para os companheiros que aderiram à repactuação em 2006, 2007. Não houve prejuízo nas ações judiciais, não houve prejuízo no reajuste dos benefícios, não houve prejuízo com relação aos seus direitos no acordo coletivo. Portanto, acredito que com relação à nova repactuação também, porque o processo é o mesmo, não haverá também prejuízo para os participantes assistidos que aderirem. Paulo, uma preocupação de muita gente é se aderir, né, à nova repactuação, perderá a assistência médica. Essa é uma questão muito grave, porque eu venho falando aqui durante essa entrevista de todas as aventuras jurídicas que os sindicatos que se desfiliaram da FUP e as associações de aposentados, a ASTAP, a AMBEP, a IPET, levaram os participantes e assistidos a ingressarem com essas aventuras jurídicas. No entanto, tem uma coisa que é gravíssima nesse processo, no comportamento dessas entidades, foi, no passado e agora de novo, estarem mentindo para os participantes assistidos do Plano PET, dizendo que quem aderiu à repactuação em 2006, 2007 iria perder a MS. E agora de novo repete essa mesma mentira. Pois a MS
para quem repactou em 2006 e 2007, não sofreu nenhuma redução, não houve perda da IMS. Os participantes assistidos continuaram com a CMS, pelo contrário, houve até melhoria, houve o benefício farmácia que foi implantado no programa da IMS, houve a caracterização do internamento, ou melhor, da emergência e da urgência, mesmo que não haja internamento, caracterizado como grande risco, e isso foi implantado depois da repactuação. Igualmente para todos, porque a AMS, tem que ficar claro, é da Petrobras. É um benefício do nosso acordo coletivo que a Petrobras e sua subsidiária mantém para os trabalhadores que se aposentam na Petrobras e os seus familiares. Portanto, ela não tem nada a ver com a Petros. Existem companheiros nossos, aposentados e pensionistas, Moisés, que têm a AMS e que não tem plano Petros. Então é uma tremenda mentira, é uma questão até antiética ficar usando esse tipo de argumento para amedrontar as pessoas para que eles não façam a repactuação. Então, assim como aconteceu em 2006, 2007, eu digo aos participantes assistidos, não caiam nesse engodo, nessa mentira de novo, como aconteceu em 2006, 2007. Quem aderiu à repactuação não perdeu a MS, quem aderiu à nova repactuação não vai perder a INSS. Agora, Paulo, esclarece um ponto aqui. Já que não existe nenhum prejuízo para quem aderiu à repactuação ou à nova repactuação, por que a Associação de Aposentados e os sindicatos que se filiaram da FUP insistem com essa história? Eles transformaram uma questão tão importante para a vida das pessoas, como é a previdência complementar, como é a questão da assistência médica. A gente está falando, quando a gente fala de previdência complementar, a gente fala do futuro das pessoas, da renda das famílias, no momento que elas mais precisam, que é na hora que o titular da família está aposentado, que não está mais trabalhando, que já não tem mais idade, já não tem mais a força de trabalho, e que precisa ter uma renda. Então essa é uma questão muito importante. No entanto, essas entidades transformaram essa discussão da repactuação numa disputa política. Por isso que, inclusive, eles eram filiados à FUP, os sindicatos, e se desfiliaram da FUP, e usaram essa discussão como bandeira, como argumento para justificar a saída da FUP. Então, a discussão dele não tem nada de técnica, a discussão dela não tem nenhum compromisso com os participantes assistidos, é unicamente disputa política, porque não participaram do processo de negociação, não concordaram com o processo de negociação, e nós, a FUP e os sindicatos, entendemos que essa discussão só haveria solução através de um processo negocial, porque através de um processo judicial nós poderíamos levar 10, 20, 30, 40 anos. Nós temos fundos de pensão como Aéreos, da Varig, que faliram, quebraram e deixaram os participantes assistidos sem benefício nenhum, porque não se anteciparam, não souberam fiscalizar e acompanhar o seu fundo de pensão. Nós, petroleiros da Petrobras, capitaneados pela Federação Única dos Petroleiros e Sindicatos, nós percebemos a situação que o nosso plano estava, fomos fazer a nossa campanha, a nossa luta, as nossas mobilizações, mas com o objetivo de buscar um acordo, e que nós conseguimos esse acordo, o maior da história da Previdência Complementar brasileira, e que tínhamos entendimento que acordo, não existe acordo ideal, Moisés. Existe acordo possível, você avança em algumas questões e outras você não consegue avançar ou não consegue avançar praticamente nada. Mas o importante é o conjunto do acordo. E esse acordo, que um dos pontos foi a repactuação, como eu já disse, ele foi muito importante para reequilibrar o plano Petros e dar garantia e sustentabilidade para o seu futuro. Portanto, essas entidades não participaram da negociação e transformaram essa discussão numa disputa política pela liderança da categoria, sem ter nenhum compromisso real com o futuro dos participantes assistidos do plano. É muito importante que os participantes assistidos fiquem atentos para o prazo final. Ele termina no dia 11 de outubro, na quinta-feira, antes do feriadão do dia 12, que é sexta, 13, 14, sábado, domingo. E é importante que você não deixe para a última hora para fazer a adesão à nova repactuação. Leia os informativos, preste atenção nesse vídeo que nós estamos apresentando para você, ligue para a Petros, ligue para o sindicato, tire suas dúvidas.
e não deixe para a última hora para fazer a sua adesão, que termina no dia 11 de outubro. Eu gostaria de agradecer a Paulo César por esse bate-papo que foi muito esclarecedor, né? E, Paulo, gostaria de deixar aqui também aberto esse espaço final para você fazer suas considerações. Bom, eu queria agora, primeiro, lógico, agradecer vocês aqui do estúdio que me receberam aqui na TV Sindipetro, Bahia. Agradecer a você, ouvinte, participante, assistente do Plano Petro, que está me ouvindo nesse momento. E quero estar aqui falando, finalizando esse vídeo, olhando olho no olho, cara a cara, para você, participante assistido do Plano Petro, que não tenha medo, não se deixe levar por nenhum tipo de ameaça. Faça a adesão à repactuação sem nenhum medo. Leia atentamente os informativos, acesse a página da Petros, acesse a página do Sindipetro, leia o nosso material, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, mas de forma nenhuma se deixe amedrontar, se deixe levar por ameaças. Lembre-se, em 2006, 2007, eles disseram que a MS ia acabar e a MS não acabou, e quem repactou está hoje com um benefício melhor que se não tivesse repactuado. Portanto, participante assistido, tenha claro que nós aqui, a FUP, os sindicatos dos petroleiros filiados, zelamos pelo seu futuro e o futuro do Plano Petros, que é a nossa grande garantia e das nossas famílias. Portanto, faça a repactuação com consciência. Se tiver dúvida também, não faça adesão, mas não se deixe levar por ameaças, porque aqueles que fazem ameaças é porque não tem o argumento, não tem os fatos e não tem a verdade do seu lado para comprovar aquilo que estão defendendo. Uma saudação a você, participante assistido do Plano Petros, e até uma próxima oportunidade.